Olá, seja muito bem-vindo ao canal Coisa de Irmão. Neste vídeo, iremos meditar na leitura diária da revista editada pela editora CPAD, Classe dos Jovens. O tema deste trimestre será Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. A lição de número 1 tem como título Daniel, uma jornada de fidelidade. A leitura diária de quarta-feira tem como tema a impiedade do rei, e faremos a leitura bíblica em Jeremias capítulo 36, versículos 20 ao 26. A palavra nos diz assim: Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim, todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. A Bíblia nos fornece inúmeros exemplos de líderes que usaram sua autoridade de maneiras justas ou impiedosas. Em Jeremias 36, 20 e 26, encontramos um relato particularmente sombrio da reação de um rei às advertências proféticas. Este artigo examina a impiedade do rei Jeoaquim e as lições que podemos aprender desse episódio. O profeta Jeremias viveu durante os últimos anos do reino de Judá, um período marcado por turbulências políticas, sociais e espirituais. Jeremias foi chamado por Deus para proclamar mensagens de arrependimento e advertência ao povo e aos líderes de Judá. Jeoaquim, filho de Josias, foi rei de Judá de 609 a.C. a 598 a.C. Seu reinado foi caracterizado por corrupção e impiedade. Ao contrário de seu pai, que havia promovido reformas religiosas, Jeoaquim rejeitou as advertências dos profetas e seguiu um caminho de maldade. Jeremias foi instruído por Deus a escrever em um rolo todas as palavras de advertência que havia recebido. Baruque, o escriba de Jeremias, leu esse rolo ao povo e aos líderes de Judá. Quando o rolo chegou ao conhecimento do rei Jeoaquim, ele reagiu de forma impiedosa. Jeremias 36, 23 descreve que, enquanto o rolo era lido, Jeoaquim cortava partes dele com uma faca de escriba e as lançava no fogo, até que todo o rolo foi queimado. Essa ação simboliza sua total rejeição à palavra de Deus e sua determinação em seguir seu próprio caminho. A ação de Jeoaquim, ao queimar o rolo, mostra seu desprezo absoluto pela palavra de Deus. Ele não apenas ignorou a mensagem, mas a destruiu ativamente, tentando anular seu poder e influência. A palavra de Deus veio a Jeoaquim como uma advertência e uma chance de arrependimento. Sua recusa em ouvir e sua ação destrutiva revelam um coração endurecido e uma rebeldia contra a soberania divina. Além de destruir o rolo, Jeoaquim ordenou a prisão de Jeremias e Baruque, evidenciando sua hostilidade não apenas contra a mensagem, mas também contra os mensageiros de Deus. Apesar das tentativas de Jeoaquim de destruir a palavra de Deus, a mensagem divina prevaleceu. Deus instruiu Jeremias a reescrever o rolo com todas as palavras anteriores e acrescentar ainda mais. Isso sublinha a soberania de Deus e a indestrutibilidade de sua palavra. A impiedade de Jeoaquim serve como um alerta sobre os perigos de um coração endurecido. Rejeitar a palavra de Deus
e perseguir seus mensageiros traz consequências severas, não apenas para os líderes, mas para todo o povo. Em contraste com a desobediência de Jeoaquim, somos chamados a ouvir e obedecer à palavra de Deus. A verdadeira sabedoria está em aceitar a correção divina e seguir seus caminhos. Devemos tratar a Bíblia com respeito e reverência, reconhecendo-a como a palavra viva de Deus que guia nossas vidas. É essencial manter um coração humilde e disposto a se arrepender. Quando confrontados com nossas falhas, devemos buscar a correção de Deus e alinhar nossas vidas com seus ensinamentos. Como Jeremias e Baruque, devemos ter coragem para proclamar a verdade de Deus, mesmo em face de oposição e perseguição. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.